ruim se eu ficar de óculos, sabia? Tá bom. Hã? Ela tá achando que tá com você. Fernando Sérgio dá o seu recado. Você agora não está sozinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado, no seu somzão ou no seu radinho. Se você está mudo, conte agora pro Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. Aqui o ouvinte é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente. Aqui no show do Fernando Sérgio. Alô, gente querida, com que prazer estamos aqui juntinho de vocês, pelas ondas amigas da web, agradecendo cada vez mais as pessoas que estão retransmitindo o nosso programa. Um abraço para a Rádio Felicidade FM.com, um abraço também para a Rádio Mundirio FM.com e um abraço para o site radiodeverdade.com.br, que sempre retransmite. Abraço para o Sérgio Solon, para o Michel Menai. Alô, Fernando Pereira, mandando aí bom dia a todos em Minas, acompanhando o programa. Valeu, querido. Abraço. Vládia Martins, abraço. Corina Silva, Vinícius Martins de Castro também. Alô, Vera Lúcia Pereira de Carvalho. Alô, Tiago Silva. Olha, todo mundo assistindo. Alô, Paulo Paranhos, bom dia para vocês também. Muito bem, estamos começando o programa no dia de hoje, o programa naturalmente acompanhando tudo aquilo que está acontecendo no nosso país. Alô, Fátima de Araújo, um abraço grande para vocês. Lembrando que você pode ver o nosso programa através das minhas páginas do YouTube, Fernando Sérgio Comunicador, ou mesmo Fernando Sérgio Radialista, ou, se você preferir, no meu perfil Fernando Sérgio Grandinetti Pinto. E tem mais do que isso também. Alô, Melo Perrota, abraço para você, Melo. Muito bem. E o detalhe é o seguinte, preste atenção, porque se você quiser, você ouve sempre ao vivo o nosso programa de segunda a sexta-feira, de 8 às 9 da manhã. Não é isso? Agora, depois de 9 horas, imediatamente após, o programa vai continuar ao longo no Facebook. Agora, se você preferir, 2 horas depois, o programa chega, que é o tempo de fazer a transferência do vídeo gravado para aquele que vai ficar no YouTube, youtube.com.br, ok? Então você vai no youtube.com.br e você coloca lá Fernando Sérgio, ou programa Fernando Sérgio, e você vai ter então todos os programas que a gente já fez. Você não tem necessidade de vê-los todos, muito menos de ver inteiro um programa. Você pode ver por partes a parte que mais lhe agradar. Ok? Esse programa tem aí também sempre indicações que a gente dá a você, e uma delas eu quero indicar, ontem até falei no Trivago. O Trivago é a maneira mais simples de você conseguir, digamos assim, viajar com um preço bastante razoável. Por quê? Porque através desse mecanismo da informática, o Trivago ele acompanha todos os hotéis, e a partir desses hotéis, evidentemente, ele vai ver o preço menor e vai te oferecer esse preço. Aconteceu recentemente uma viagem minha, que fiz até pelo Trivago, que minha gente era um negócio incrível, porque o mesmo quarto, no mesmo hotel, tinha uma diferença para menos da ordem de 23%, o que é muito, porque na verdade, na medida dos dias que você vai ficar no interior do Brasil ou no exterior, faz uma grande diferença. O site é o trivago.com.br. Também queria lembrar você das espadas katana. Olha, espadas forjadas no Oriente, que você pode saber, é muito interessante. Tem também nesse site, você tem vários objetos decorativos, todos vindos do Oriente. espadascatana.com.br. E você que está aí ou pretende ir para Icaraí e quer passar uma noite diferente, de repente, quem sabe aí de frente para o mar de Icaraí, hostelicaraí.com.br. O Hostel Icaraí é realmente algo muito legal, e eu queria lembrar a você o seguinte, né? Mais do que isso, o que acontece? Eu tenho aqui até uma foto para te mostrar que vai explicar melhor
aquilo que eu estou falando, né? Desde que essa câmera mude, de vez em quando ela me prega uma peça, mas agora ela mudou. Então eu vou mostrar aqui para você, olha só. O hostel Icaraí se fala inglês, se fala espanhol, pets de pequeno porte são bem-vindos, os cãezinhos, e tem suítes completas e fica lá em Icaraí. Reservas hostelicaraí@gmail.com, na rua Desembargador Oliveira Machado 9, em Icaraí, Niterói. Olha, vale a pena, e eu queria lembrar você que o hostel é muito mais barato, muito mais em conta do que, na verdade, de repente é um hotel, aquele hotel que você queria de repente entrar e que de repente vai apagar os olhos da cara. No hostel é muito mais fácil e tem todo o conforto e é pertinho de tudo. Muito bem, e mais uma informação importante, você que quer fazer jiu-jitsu, né? Olha, tem a Mestre Serginho, meu amigo querido, né? Ele sabe tudo, é faixa preta, 4º grau, na Academia do Luiz Paulo, em Icaraí. Então, esses os recados que eu tenho logo no início. Agora, a notícia de ontem, na realidade, foi a entrega da defesa do presidente Temer, que está sendo acusado de corrupção passiva pelo advogado Antônio Cláudio Maris. O Antônio Cláudio Maris, em tese, a defesa dele se baseia de que o ministro Rodrigo Janot, na verdade, no caso, o ministro honorário, né, por assim dizer, que se fala daquele que é o procurador-geral da República, mas que está entregando o cargo em setembro, porque, afinal de contas, o mandato dele termina em setembro, né? Mas, segundo alguns juízes que eu ouvi, inclusive o desembargador Antônio Carvalho, que é nosso colaborador aqui, não vai sofrer solução de continuidade à Lava Jato, porque é previsto em lei, e obviamente essa saída por parte do ministro Janot, mesmo sendo ocupada por alguém que de repente é da confiança do ministro Temer, não altera o processo, porque o processo já está andando. Agora vai ser muito difícil não provar que houve corrupção, vai ser difícil, provar que houve a inocência do presidente, não provar que houve a corrupção passiva. Porque, convenhamos, a mala de dinheiro está aí, toda hora estão passando aí com o Louis, né? Aquela figura bucólica, folclórica, e diria um amigo meu que gosta de fazer blague com as palavras, esquizotólica. Isso não existe, por favor, não existe. Mas um amigo meu me disse, eu achei muito bom isso. Então o cara correndo, fugindo com aquela mala, como se fosse absolutamente normal, né? Se você vai tirar um dinheirinho do banco, todas as autoridades afirmam para você, toma cuidado, olha para um lado, olha para o outro, né? Se for sair com R$500, né? Meu Deus do céu, toma cuidado na hora de tirar o dinheiro, né? Olha se não tem alguém colocando papelzinho nas suas costas para ser identificado pelo bandido da saidinha de banco. Pois é, e o cidadão, o Loures, saiu com R$500 mil, R$500 mil numa mala, gente. E aí diz o advogado do nosso dedicado, entre aspas, presidente Temer, dizendo que o Antônio Cláudio Maris, ele diz que não, que é absurdo, não há provas concretas de que o presidente teria recebido esses R$500 mil. Bom, se não há prova, advogado, quem é que recebeu? Onde foram parar os tais R$500 mil? Ah, mas foram devolvidos, é mesmo. É verdade, foram devolvidos. Quando foi devolvido, foi um negócio interessante, que faltou R$35 mil, que depois, evidentemente, apareceu, não se sabe onde. Mas de que maneira? Por que aquele dinheiro transitou dentro de uma mala? Por que Sua Excelência, o Loures, corria loucamente? É claro, eu até entendo, quem tem medo, né? Meu Deus do céu, eu não tenho ideia, eu acho que ninguém tem ideia do que são R$500 mil juntos, assim, olhando, né? É um negócio, imagine carregando, imagino até que deve pesar, né? O cara devia estar incomodado, coitado, né? Porque também se ele perde aquilo, meu Deus do céu, né? O dono, será que é ele o dono, meu Deus? O cara veio de Nova York, sei lá, o cara estava nos Estados Unidos, voltou para justificar, foi preso, saiu da prisão, vai ter agora aquela caneleira eletrônica, meu Deus do céu, na verdade é tornozeleira, né? Mas mais parece uma caneleira, porque é um negócio desse tamanho, né? Vão monitorar o cidadão, né? Agora, essa história, ninguém quer saber mais dos R$500 mil. Ninguém é dono daquilo.
Eu peguei, mas devolvi, tá aí. Não há crime. Como? Pelo amor de Deus, passou pelo imposto de renda. Esse país é aquela história, né? Seria cômico se não fosse trágico, não é mesmo? Meu Deus do céu, é trágico, porque esses caras, eu ia falar um nome que não vale a pena, é um nome que designa criança em Portugal, sabe? Se você tem uma certa intimidade com Portugal, você sabe o nome que começa com P e termina com S. Esses caras estão causando a miséria do povo brasileiro, causando a miséria do povo carioca e, obviamente, de todos os brasileiros. Não é? Eu não estou falando daquele que está abonado, daquele que está com a vida mais ou menos em dia. Que bom que você está. Mas é um negócio absurdo a gente ver o estado lastimável que se encontra o Rio de Janeiro. Ainda hoje, você sabe, eu acordo muito cedo, acordo 5h30 da manhã, mais ou menos. Quando não faço a minha caminhada de manhã, faço depois do programa, depois de ver o programa todo, para ver o que a gente pode melhorar. E, na verdade, eu fiquei lamentando porque turistas foram assaltados no Parque Lage, na trilha do Parque Lage, que demanda ao Cristo Redentor. 2 casais que não se conheciam estavam lá, vamos passear, vamos ver, que lindo, que bonito e tal. Apareceram 5 marginais, 3 deles com armas de fogo, um sem arma e o outro pegou o canivete suíço do turista e esfaqueou o turista. Quer dizer, é o fim do mundo, basicamente é isso. É um negócio louco. Recentemente nós vamos ter aqui 3 pessoas maravilhosas, nós temos aqui os nossos convidados, né? E a gente quer que não só eles possam vir a gente, que é muito importante, como a gente tenha o direito de ir e vir. Agora fica difícil, porque falta policiamento na cidade, falta organização, o Estado não paga quem deveria pagar. Não é? Eu tenho um amigo querido que é professor universitário e da UERJ e que neste mês recebeu apenas R$1.000. R$1.000. E não é o caso só dele isolado, não. É o caso de todos os servidores civis. Então, servidores do Estado. Então é aquela história, quer dizer, e de repente a gente está numa situação que a gente precisa mudar a cara desse país. E volta e meia a gente recebe a informação das mais diversas autoridades morais que estão aqui no programa. Outro dia um amigo falou assim, eu vou mandar para você um político, um vereador. Eu falei, não, muito obrigado. Não, muito obrigado. O dia que tiver aqui um político com cargo eletivo, ele vai estar aqui, mas eu vou avalizar, porque eu sei que é difícil procurar, mas deve existir pessoas honestas. O que eu quero fazer disso aqui é uma tribuna do cidadão. O cidadão está sendo prejudicado, o cidadão está tendo seus impostos cobrados escorchantemente e, na realidade, que não volta em termos de saúde, não volta em termos até de educação. Para vocês terem uma ideia, apenas em 24 horas, 2 meninas foram baleadas no Rio de Janeiro. É aquela história. Aí vem o secretário de segurança e blá, blá, blá. É um homem bem intencionado, mas alguma coisa tem que ser feita, minha gente. Isso não pode continuar desta forma. Estão proliferando nas ruas pessoas que são moradoras de rua e que eventualmente são agredidas por marginais. Quer dizer, há uma inversão total. Recentemente eu vi, agora há pouco, pena que eu não vou lembrar, uma entrevista de um dos médicos responsáveis por um hospital de atendimento, que teria atendido uma mocinha de 14 anos que recebeu um tiro no pulmão e, graças a Deus, pelo menos não pegou nenhum órgão que a gente possa dizer vital. Quer dizer, segundo o prognóstico médico, essa menina pode se recuperar em 2, 3 dias, e esse médico, coitado, desesperado, falava, olha, eu não sei mais o que fazer, porque nós temos que montar aqui um hospital de guerra, o médico diretor do hospital. Nós temos que montar uma operação de guerra, porque é um baleado por dia. E não é só baleado de revólver, é baleado também de fuzil. E de fuzil faz um estrago extraordinário, que eventualmente vai fazer com que a pessoa fique debilitada, vai fazer com que a pessoa possa ficar, digamos assim, aleijada para o resto da vida, para falar um termo bem popular, né? E mais do que isso, vai causar despesas cada vez maiores ao Estado, seja ele qual o que financia, fosse municipal, estadual ou federal. Então essa bagunça tem que ser arrumada. Agora, na hora de levar
a defesa do presidente, que diz que está arrumando o país, aí o senhor Antônio Cláudio Maris foi acompanhado de um séquito. Gente, com todo respeito, parecia um bloco. É um negócio louco. Por que um homem vai levar uma defesa para ser homologada, para ser recebida, mais do que homologada, recebida, e de repente vem 20, 30, parece time de futebol entrando em campo? Quer dizer, essas pessoas estão preocupadas em, com licença da má palavra, eu sei que a palavra não é muito bonita, em salvar o próprio rabo. Porque, em última análise, não estão preocupadas em salvar a situação do país. E as forças produtivas desse país necessitam dessa salvação. Porque a salvação do país é quem produz. É todo mundo que faz alguma coisa de uma forma honesta. É todo mundo que não pretende botar a mão no dinheiro que não é dele. Enfim, seja o que Deus quiser, né? Vamos falar de coisas melhores, porque a vida segue. Samira, vamos lá. Vamos para a palavra amiga. E depois, então, a gente vai fazer aí o nosso... Vamos cumprimentar os nossos queridos convidados. Hoje eu tenho o Dr. Silvio Provenzano, que é o chefe clínico do Hospital dos Servidores do Estado. Eu tenho também o cantor Mário José e a nossa querida amiga Márcia Miranda. Muito bom dia, Samira. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Legal. Qual é o assunto de hoje, Samira? Fernando, sou solteira e moro com minha mãe. E ela começa a apresentar sintomas do mal de Parkinson. O que fazer? Eu acho que, obviamente, a primeira medida você já deve ter feito, né? Procurar um médico para haver o tratamento devido. Mas penso eu, e aí eu vou falar como jornalista, não como médico, porque eu não tenho autoridade para tal. Temos aqui o Dr. Silvio, que pode até mais tarde discorrer sobre esse assunto, que dos males, talvez o de Parkinson seja desagradável, mas menor do que o mal de Alzheimer, né? A minha mãe nos últimos anos teve esse problema do mal de Alzheimer, passou um bom tempo conosco, e a gente sabe quem tem isso, porque a pessoa vai tendo a perda da memória, né? vai às vezes até confundindo os nomes. Eu me lembro do dia que ela chegou para mim e falou: Flávio, e eu sou o Fernando, né? Flávio era um primo meu. Então é aquela história, você tem que conviver com aquilo. E esse é o momento da prova de amor, não é? Porque geralmente a gente se utiliza das nossas mães, porque mãe é tudo no mundo, né? Não tem, no meu modesto entendimento, ninguém melhor do que a nossa progenitora, né? Mas há um momento em que, se por desventura ela tiver esta ou aquela doença em função da idade, que ela vira criança de novo. E aí é a hora de nós, filhos, tratarmos dela com amor e com carinho. Eu acho que o que você tem que fazer, querida, na verdade, procurar a medicina, né, que com certeza deverá ter o tratamento possível, e se munir de muita paciência, porque muito provavelmente, daqui para frente, você vai dar a ela aquilo que ela te deu na infância. Tá bom, querido? Na infância e na juventude, muitas das vezes, inclusive na maturidade, porque não existe amor maior do que o amor de mãe. Concorda comigo? Então é isso. Vamos agora então ouvir a prece de Cáritas, e depois nós vamos aqui à nossa sala de visitas com os nossos convidados. Fique à vontade. Abraço para o Luciano Gomes. Vamos então. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé.
Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Muito bem, então tivemos aí esse momento de fé, não é isso? E eu vou, inicialmente, já que se falou aqui em mal de Parkinson, eu vou começar com o Dr. Silvio Provenzano. Bom dia, Dr. Silvio. Bom dia, Fernando Sérgio. O senhor, melhor do que ninguém, pode dizer para a nossa ouvinte, né, o que ela deve fazer com a mãezinha dela que está apresentando sintomas de mal de Parkinson. O que eu espero, certamente ela fará, que é cuidar. Em primeiro lugar, a doença de Parkinson é uma doença do sistema nervoso central que vai se tornando mais frequente à medida que a gente vai envelhecendo. O que caracteriza a doença de Parkinson é uma redução na concentração de um determinado neurotransmissor, que é a dopamina. Isso acontece com o próprio processo natural de envelhecimento. Porém, em algumas pessoas, a redução desse neurotransmissor ela surge em épocas mais precoces da vida e de uma forma mais acelerada. O quadro clínico da doença de Parkinson é caracterizado por tremores, rigidez muscular, dificuldade na realização de certos movimentos, instabilidade postural, traduzindo a dificuldade de manter o equilíbrio, a própria postura do indivíduo é curvada. Você sabe que na doença de Parkinson tem duas características clínicas que obrigam o médico a pensar no diagnóstico. Primeiro é a falta de mímica facial. Devido à rigidez muscular, a mímica facial ela fica perdida. Então aquela face parkinsoniana que a gente chama, é aquela face que não tem uma mímica, ela é estática. E a outra coisa muito característica da doença de Parkinson é o caminhar. Às vezes nós fazemos o diagnóstico do paciente com doença de Parkinson do modo como ele entra no consultório. É a chamada marcha pied a pied, ou seja, pequenos passos, petit pas. Ele não consegue ter movimentos amplos, ele anda muito vagarosamente. Essa é uma característica da doença de Parkinson, que tem tratamento, para pelo menos animar um pouco. Não tem cura, mas alivia bastante os sintomas, o uso do medicamento, porque à medida que a doença progride, até a capacidade da pessoa tomar um copo d'água fica dificultada, porque pelos tremores ela muitas vezes derruba o cafezinho na xícara, até para se alimentar ela tem dificuldade. E à medida que a doença progride, ela vai perdendo inclusive a capacidade de mastigação e deglutição. O paciente com doença de Parkinson ele fica muitas vezes com o alimento dançando na boca durante alguns segundos, não consegue fazer deglutição. É outra coisa que deve chamar a atenção na doença de Parkinson. Tem tratamento, tem medicamentos específicos, sempre sob supervisão médica e, se possível, de um médico neurologista. No nosso sistema de saúde, por exemplo, nos Podos Servidores, eu tenho dentro do hospital 2 médicos neurologistas
que praticamente só atendem casos de doença de Parkinson. Olha só. E, por último, mas não menos importante, lembrar que alguns medicamentos, particularmente alguns que são usados comumente de venda livre para o tratamento da labirintite, também podem causar determinados tipos de tremores que se assemelham muito à doença de Parkinson. E, nesses casos, o tratamento, evidentemente, que é a interrupção da medicação. Mas cuide da sua mãe, ela cuidou de você. A vida é um ciclo. A gente nasce, cresce e morre, mas eu prefiro pensar que nós renascemos todos os dias. Maravilha, concordo plenamente. 2 convidados queridos, né? O Mário José, que você sabe é cantor dos melhores, né? Faz à noite, faz festas as mais diversas. Bom dia, Mário. Bom dia. Fernando, é um prazer estar aqui de volta com você. Pois é, e a sua empresária e esposa, a Márcia Miranda. Bom dia, Márcia. Bom dia, Fernando. Bom dia. Quero mandar um beijo muito grande ao pessoal da confraria, nossos amigos. Certo. E agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui nesse A Márcia Miranda foi recentemente eleita, né, secretária da Confraria dos Amigos do Rádio do Rio de Janeiro. Nosso presidente, o Fernando Pereira, está em Além Paraíba, né? Visitando a sua mãezinha, né? E você é nosso patrono, né? Pois é, modesto. O importante, a autoridade maior é ele. Mas vamos lá, eu vou aqui chegando, que eu pedi para a Samira para colocar para mim. Pode colocar, Samira, a música do nosso Mário José. Som ligado e música no ar. Jogo de luzes dá mais clima e anima a festa então. Um chopinho bem gelado dá mais emoção. A galera tá chegando e a alegria aumentando. A coragem já pintou, é ela que eu vou convidar. Pega pela mão, lá pro salão. Vou dançar, baladear, faz seu ouvido, vem sem sentido. Vou beijar, namorar. Fim de semana já é noite, o show vai começar. Na balada, som ligado e música no ar. Jogo de luzes dá mais clima, anima a festa então. Um chopinho bem gelado dá mais emoção. A galera tá chegando, alegria aumentando. A coragem já pintou, é ela que eu vou convidar. Pela mão, leva pro salão. Vou dançar, baladear, faz seu ouvido, coisa sem sentido. Vou beijar, namorar, pega pela mão, leva pro salão. Vou dançar, baladear, faz seu ouvido, coisa sem sentido. Vou beijar, namorar. Só ficou muito bonita essa gravação. Ô, Márcia, onde é que foi feito? Em que estúdio? Foi no estúdio da Som Master, né? Que o nosso amigo Tarcísio Costa da Som Master deu essa força pra gente. E nós fizemos a gravação lá, né? Certo. E essa música é recente? Já tem um tempo, né? Já tem um tempo. Já tem um tempinho. Já. É de autoria de vocês dois. Todas são autoria. Todas, ei, casal unido, né? Doutor Silvio? Bonita. Depois de falar da situação que a gente vive no nosso estado, a falta de pagamento dos profissionais,
famílias com muitas Inclusive dificuldades. médicos, né? Pois é. Malas de dinheiro andando para um lado e para o outro, o dinheiro some, a gente não sabe, está mais do que provado, pelo menos a imagem não mente. Gravações, a gente tem uma série de dúvidas que podem ser levantadas, mas as imagens são nítidas. E eu diria o seguinte, nós tivemos uma presidente da República que teve o seu mandato interrompido porque ela cometeu uma irregularidade com relação à parte contábil do governo. Isso. Mas sobre a pessoa dela, a bem da verdade, não havia nada como aquela que a gente está vendo em relação ao nosso atual presidente em exercício. Não que eu a ache inocente por nada, porque eu acho que minha avó, minha falecida avó, Dona Maria da Conceição Regalado, fez aniversário semana passada, ela veio para o Brasil e acredite, ela era quitandeira, mas ela dizia uma coisa para mim que eu nunca esqueci, grandes verdades. Quem se junta aos porcos, farelo come. A senhora Dilma teve, obviamente, as suas ligações por necessidade política e acabou tendo que comer farelo também. Mas sobre a pessoa física dela, não havia nenhuma das coisas que hoje, por exemplo, se levanta com relação ao nosso presidente, que está sendo acusado de uma série de irregularidades, recebendo pessoas com uma vida extremamente duvidosa, com enriquecimento absolutamente rápido. Não que ninguém possa enriquecer rapidamente, mas à custa de empréstimos vultosos, empréstimos esses que certamente dados pelo BNDES tiveram seu preço, que a família lá de Goiânia deve ter pago, e o presidente o recebe em casa, enfim, no seu horário de descanso, onde ele deveria estar com sua belíssima esposa, cuidando do seu filhinho. Afinal de contas, eu imagino que enquanto médico a gente tem tanta dificuldade de ficar perto da esposa e dos filhos, o presidente da República muito mais, um homem com tantos compromissos, com a agenda tão cheia. E nesse momento em que ele deveria dar a sua atenção para o Michelzinho, ele recebe um indivíduo com uma série de acusações sobre eles. E eu sempre disse desde o primeiro momento, eu não estou muito preocupado com o que foi dito nessa gravação, só queria saber o que motivou o meu presidente da República a receber na sua residência, paga com o nosso imposto, que as despesas do Palácio do Jaburu, 100%, são pagas com o imposto de nós todos brasileiros. Ele receber na sua casa, ele pode receber quem ele quiser, não é verdade. Enquanto presidente da República, a população tem o direito de saber o que motivava, porque eu tinha que receber, porque eu posso receber. Sim, pode receber quem quiser, mas a população também tem o direito de saber o claro. que motivou o Joesley a ser recebido ou não seria recebido. Se o Provenzano quer tomar um cafezinho com o senhor Michel Temer, ele certamente vai se rir e não vai receber. Não tem, evidentemente, a importância nem o dinheiro, longe disso, de um Joesley, dono da maior empresa de alimentação do país, uma das maiores do mundo. Agora, que fique claro, ele enriqueceu, muito favorecido pelo governo do Lula, que ajudou no financiamento, e em seguida com o governo da senhora Dilma, e o senhor Michel Temer estava envolvido com eles o tempo todo. Então nós vivemos num país onde, infelizmente, todos os dias somos despertados com a notícia de mais uma criança baleada, ou pior, a gente chega em casa depois de uma jornada de trabalho e tem ontem vizinho meu, Parque Lage, onde eu fiz aquela trilha enquanto criança inúmeras, incontáveis vezes, e havia apenas um perigo naquela época, que eram as cobras que rastejavam na trilha, e nós crianças ficávamos atentos nesse pedaço de pau para tentarmos nos defender das serpentes, né? E eram cobras, na maioria delas, não venenosas, paraizinhas de água. Agora tem bandidos, esses sim são perigosos. E veja, a cidade olímpica, a cidade que queria incentivar o turismo, recebe os turistas que vêm aqui deixar o seu dinheiro no momento que a gente precisa tanto, com canivetes e revólveres. Muita coisa está errada. É um absurdo. Olha, o Oscar Berro mandou um abraço para você, disse bela música. Não é? Obrigado, mandou um abração aí. É verdade. Mas, o Mário José, no meio dessa insegurança que a gente está vivendo, a noite fica atingida? Quer dizer, diminui os postos de trabalho para os artistas? Com certeza. Antigamente, nós também trabalhamos, a gente trabalha na noite há muito tempo e tudo. Então a gente, às vezes, a gente também trabalha com festas, né? Eu e a Márcia.
A Márcia, além de tudo, ela eu não gosto muito de falar, mas ela é DJ também. Que maravilha. Eu já vi até umas cenas com headphone. Não sei se você já... Que bacana. Então, antigamente você fazia uma festa, você chegava 6 horas para começar a montar o equipamento e começava a festa lá por umas 9 e pouco e tal. E lá para as 4 horas ainda estava terminando a festa. Olha, às 4 horas da manhã todo mundo já está cansado de dormir, já está em casa há muito tempo, porque as pessoas acabam as festas agora às 11 horas, meia-noite. E olha lá, né? Então, dependendo do local, entendeu? Então, quer dizer, muita gente faz festa de dia, antigamente sempre se fez festa de dia em domingo, porque domingo é véspera de segunda-feira. Mas hoje em dia não, piorou muito. Piorou muito. Eu me lembro que recentemente nós fomos, você foi também, no show da Marion Duarte, né? Que foi belíssimo, por sinal, com o Fernando Fontes, o Cartola de Noel, né? Aquele trabalho bonito que está sendo feito. Aliás, Marion está mandando um abraço para vocês aqui, estou lendo na tela. E eu fiquei impressionado, porque há muitos anos eu não ia a Copacabana, né? E a minha memória vai de quando eu cheguei no Rio de Janeiro, nos anos 70, e fiquei hospedado numa república de estudantes durante quase um ano, até encontrar aí um lugar para mim mesmo morar, e era uma maravilha Copacabana, não havia shoppings ainda, a Avenida Copacabana era feérica, né? As lojas ficavam abertas até 10, 11 horas, 7 horas da noite em Copacabana, parecia 11 da noite. Isso. Tinha um ou outro barzinho aberto só. É um negócio complicado, a gente tem que, acho que exigir das nossas autoridades aquilo que não estamos tendo, que é a segurança, né, Márcia? Perfeito, isso mesmo. E, assim, eu não consigo entender como um político, uma pessoa, né, que tem o propósito de servir a nossa cidade, servir o povo, simplesmente o trai dessa maneira, como nós fomos traídos pelo nosso governador. Não consigo entender como alguém consegue pôr a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, sabendo que crianças estão morrendo, pessoas, né, chefes de família, os policiais na rua, assim, o equipamento necessário para o trabalho, não voltando para suas casas, para sua família, tudo em nome de uma corrupção, porque é isso que acabou aqui com o nosso Estado, né? O país, na verdade, né? O nosso país está vivendo... momentos muito difíceis. Momentos muito difíceis mesmo, porque nós fomos traídos por aqueles que a gente entregou o nosso voto. Que a gente esperava, né? Que essas pessoas geralmente vêm com o discurso do Dr. Silvio de heroísmo, né? de inteligência, vamos resolver os problemas. Não é à toa, Fernando, que palavras o vento leva. Do discurso eles são muito bons. Na prática, o que a gente tem descoberto, graças às investigações que os procuradores têm feito, é um trabalho belíssimo, amparado pela Polícia Federal, mas é triste da gente descobrir que nas nossas fuças, com o nosso apoio, esses indivíduos se completaram, ou seja, pegaram um dinheiro que era para ser dedicado à educação, à saúde, à melhoria do transporte. A gente viu recentemente o principal empresário de empresas de ônibus do Rio ser preso, e ele fala nitidamente, cada 10 centavos a mais no tarifa, não sei quantos milhões do senhor Sérgio Cabral e sua corja. Não é uma turma, é uma corja. Uma corja. É um bando de bandidos, né? Bandidos piores do que talvez aqueles 5 meliantes que assaltaram os casais de turista. Você falou de Copacabana, que é um bairro que eu tenho um apreço muito grande, onde eu pratico a medicina privada há mais de 30 anos e sempre fiz consultório por conta do emprego público na parte da tarde, entrando noite adentro. Copacabana era um burburinho. Verdade. Copacabana era um vai e vem de pessoas, com lojas, com bares, com restaurantes super povoados. Você passava 11 horas da noite em Copacabana, saindo do trabalho, aquilo era como se fosse meio-dia. Eu normalmente, por conta da crise, todos somos afetados. Os consultórios médicos não menos. Por quê? Pessoas perderam o plano de saúde, entre pagar a consulta do Dr. Silvio ou colocar uma coisa melhor dentro da minha casa para minha família, vou colocar uma coisa melhor, não estão errados. Eu acho que cada um procura ver as suas próprias necessidades. Né? Por mais importante que a saúde seja, e a gente tem que priorizar muitas vezes outras coisas. Eu sei de funcionários públicos estaduais que pararam, interromperam a medicação
porque não têm recursos, porque não estão recebendo. E sei daqueles que recebiam também na Secretaria Estadual medicamentos de alto custo e que deixaram de receber e estão com sua saúde gravemente comprometida. E eu não canso de repetir, culpa desses indivíduos que, de terno e gravata, abusaram da nossa boa vontade, da nossa confiança. Eles não podem ser esquecidos jamais. E o governo tem que ir atrás, as autoridades federais têm que ir atrás, no sentido de que seja devolvido o máximo que for possível para tentar refazer um pouco o já tão combalido cofre público. Porque a gente nunca sabe se uma parcela, pelo menos, do salário vai pingar na conta. Eu tenho colegas da UERJ, médicos, professores de medicina, que há um ano vivem desanimados, dizendo que esperança a gente tem. É muito triste, a gente não pode perder a confiança. Eu vi um vídeo hoje sobre a bomba nuclear de Nagasaki, em 1945, portanto, final da Segunda Guerra Mundial, e vejo hoje o Japão, a terceira mais importante economia do mundo, um povo que com muita disciplina, com muito rigor, conseguiu se recuperar. Não sei se nós, brasileiros, pelo nosso espírito latino, conseguiremos um dia ter a disciplina que os japoneses têm. Mas a gente tem que acreditar e a gente tem que trabalhar e, acima de tudo, na hora de votar no ano que vem, expulsar esses caras, esses nomes que eles mudam de partido, eles mudam a cor da gravata, eles mudam a cor do cabelo, eles vêm com um discurso manso, com aquela fala malemolente, tipo, não, porque vamos ficar atentos. É responsabilidade de cada um de nós recuperarmos o nosso país. É aqui que a gente nasceu, é aqui que a gente cresceu e é aqui que a gente vive. Eu sei que tem muita gente indo embora, e gente, inclusive, que vai fazer muita falta. Mas nós que decidimos ficar aqui, temos que ter o compromisso pessoal de darmos o nosso melhor e, acima de tudo, impedir que esses que há décadas se perpetuam no poder continuem nele. Depende do nosso nome. É verdade. Queria mandar um abraço aqui para Cláudia Schleier, que está vendo a gente. Maravilha. É a esposa do Noel Torres. Bacana. Um amigo de 40 anos. Que maravilha. Pois é. A Corina Silva também está mandando um abraço para todos nós. E o Pianta Henrique. Pianta Henrique é um dos maiores cabeleireiros do Brasil. Um homem tão importante que volta e meia ele está nos Estados Unidos. Ele representa a UAU. Não é o UOL, não. É o UAU, que é uma das maiores empresas de beleza, de beauty, né, do mundo. Recentemente ele esteve lá e quando ele vem aqui é uma festa. Até porque ele tem aquele famoso cavanhaque, aquela barba branca muito bonita, e é todo estiloso. Outro dia ele tirou uma foto, eu falei, o Pianta vai voar, porque estava quase voando na foto. Alô, Pianta, agora me diz, rapaz, um dia que você está no Brasil, para a gente convidar você, porque o homem vive viajando, vive dando workshop por aí, né? Mas agora a gente vai ouvir mais uma do Mário José, agora ao vivo, né? Que não só cantar bem, mas toca violão como ninguém, ou não é? Então vamos lá, e vamos curtir o que, Mário? Uma música chamada Amor Eterno. Nós temos várias músicas animadas, outras românticas. Mais românticas. Essa música é uma música que já tem algum tempo, está muito bonita. Nós também temos um clipe dela. Que maravilha. Só endossar as palavras do doutor, só uma coisinha, só uma colocação. Nós como músicos e poetas, né? Que nós somos poetas, a gente trabalha com poesia e música. Exato. A gente tem uma forma um pouquinho diferente de falar. Acho que ele teve, nós estamos falando ainda do governador, ele teve uma oportunidade tão maravilhosa de entrar para a história como um homem que fez uma coisa maravilhosa. Um homem de bem, né? Ele passou por uma Olimpíada, ele ajudou, aquilo podia ter sido uma coisa grandiosa, ele podia ser lembrado com pompa e respeito. Vai ser lembrado com uma coisinha na perna, ou então direto lá um bandido mesmo, bandidão, né? Infelizmente é isso, mas vamos lá. Vamos lá, dias melhores. Dias melhores virão. Então chama-se Amor Eterno. Outono, tarde urbana, brilho único. Um frio na espinha me fez ver que o firmamento dava seu prenúncio
novo iria acontecer. Na calçada, seu cabelo esvoaçante, duas almas que nunca se deram adeus. Magia que é difícil de se entender. Os seus olhos iluminaram os meus. Você passou por mim, levou meu coração. Oh, oh, oh. Assim te conheci. Você passou por mim, seus olhos, sua atenção tornou-se meu ar, minha vida, minha paixão. Oh, oh, meu amor eterno, sentimento terno, como nunca existiu. Teu olhar no meu, um fogo acendeu, nosso começo que surgiu. Meu amor eterno, sentimento terno, como nunca existiu. Teu olhar no meu, um fogo acendeu, nosso começo que surgiu. Muito bem, que maravilha. Obrigado. Que letra bonita. A letra tua, Márcia? Claro, a letra da Márcia. Dos dois. Principalmente da Márcia. Principal. Não, é que ela é muito. A gente, ela é a mais. Eu faço melodias e tudo mais, ela é aquela parte mais da inspiração de letras, De poesias, né? e coisas assim. E quando sou eu que faço, ela olha, isso aqui não tá certo, vamos mudar. Você sabe que o médico, ele estuda e cuida do corpo, mas os poetas cuidam da alma. É verdade. Cuidar da alma é a melhor coisa que tem. É A gente verdade, fala tanta coisa ruim, de repente escuta cantar dessa forma. Falar por ele é uma honra. A gente acaba envolvido pela melodia, a música, né? ela tem uma influência no nosso humor incrível, ela melhora. Eu sempre costumo brincar o seguinte: nós que vivemos andando para cima e para baixo, enfrentando as dificuldades que é andar numa cidade que asfalto mal conservado, acidentes a toda hora, engarrafamento direto, a geografia da cidade não ajuda muito também, excesso de veículos. Às vezes tudo parado eu ouço clássico. Às vezes acordo de manhã meio para baixo, aí eu vou pro rock dos anos 70 da minha geração, Pink Floyd e Led Zeppelin. E quando eu tô muito triste, tem que ouvir vocês. Música popular brasileira, não tem música melhor. Parabéns. Que maravilha, para começar meu dia. Maravilha. Duas músicas extraordinárias. Tem terceira? Dá tempo a terceira? Tem, vai dar tempo. Se tiver na mão aí, daqui a pouco. Tem alguma que possa tocar mais tarde? Se você já houver algum tempinho, depois eu toco uma que eu já toquei até aqui no outro dia. Será um prazer, tá bom. Quem está mandando um grande abraço, parabenizando, coraçõezinhos espolcando, muita gente que não dá tempo de dizer, claro, né? Claro. E a Marion Duarte, nossa Marion Duarte, está mandando um grande abraço. Beijo, Marion. Beijo. Né? Maravilhosa. Ela também faz parte da confraria dos amigos do rádio, né? Brevemente, doutor Silvio Provenzano, se Deus quiser, né? Será uma honra, né? Eu faço questão de apadrinhá-lo, quer dizer, aí quem sabe um dia, né? Mas o Mário gostaria de saber de você. Deixa algum contato, as pessoas que para fazer show. Então a Márcia Miranda. Então, contato 21 DDD, né? E 98810-7694, Márcia Miranda. Falar com Márcia Miranda. Muito bem. Samira está quietinha aí, só apreciando. Que bonita essa música, né? Amor Eterno, não é isso? É romantismo, né? É romantismo. O romantismo não morre, né? O amor é uma coisa, tem o amor está presente em tudo, né? É verdade. Tudo que se faz, né? Amor, pois mulher, olha lá, o doutor Silvio está vendo os coraçõezinhos lá, tá vendo, doutor Silvio? Como é que um monte de gente mandando o sucesso absoluto, cheio de corações,
para tudo quanto é lado. E a gente então vai aproveitar, estamos quase no finalzinho do programa. Alô pro Sildinei do Amaral Pelacini, que me chama de Fernandinho, que era como eu. Aliás, eu sou Fernandinho, 1,70 m. O meu amigo Pedro Costa, eu sempre falo isso, ele fica danado, ele fica uma arara. Uma vez eu falei no programa do Francisco Barbosa que eu tinha 1,70 m. Aí quando eu desci, o Pedro Costa falou assim: você não tem 1,70 m. Você tem 1,68 m. Eu falei, eu não sabia que você tinha uma fita métrica. Mas vamos lá. A coisa dos baixinhos. Tira por ele. É verdade, é verdade. Mas vamos então à música final do dia de hoje com esse querido cantor, o Mário José. Por favor, Mário. Obrigado. Toda manhã acordo antes de você, levo o café na cama e a gente se ama, e sempre conto as horas só pra ver esse sorriso lindo quando você vem vindo. Só existo nessa vida pra ser teu homem e te fazer feliz, pra te fazer feliz. Você é a mais linda por dentro e por fora, aquela que é pra sempre na minha história. Te quero, amor, te quero só pra mim. A gente se completa, a gente se adora, parece uma paixão que começou agora. Você é minha flor, se abra pra mim. Muito bem, lindo. Doutor Silvio Provenzano, mais uma vez, uma honra muito grande recebê-lo aqui, é de coração. A gente tem uma profunda admiração, já quando o amigo colaborava nos meus programas de rádio, e agora a turma está tendo conhecimento ao vivo, né, da imagem, que é fundamental também. Então, doutor Silvio, muito obrigado. Palavras finais, por favor. Eu te agradeço e dizer que é aquilo que eu disse, vamos fazer o nosso melhor todo dia. O renascimento é uma coisa que é de dentro para fora, com todas as dificuldades, com todos os problemas que são comuns a todo mundo. A gente deve guardar a esperança de fazermos o nosso melhor para melhorar o que está tão ruim. Agradeço a você, a Samir, o carinho, e ter sido brindado pelo Mário José, com músicas extraordinárias, a esposa dele, a Máxima, poetisa de primeira linha. Parabéns. Você fez o meu dia hoje. Poxa, que obrigado. Maravilha. Vocês fizeram. Muito obrigado. Mário José e Márcia Miranda, palavras finais hoje. Muito obrigado pela participação tão talentosa que nos deixa muito felizes. Eu que agradeço, primeiro, vocês nos chamarem de novo aqui, é um prazer estar aqui de novo com vocês, e hoje, obrigado por ter estado com essa pessoa aqui, que é sensacional, extremamente inteligente, extremamente culto, e é politizado, e que é sempre bom, a gente sempre ganha, a gente absorve, eu estou aqui absorvendo tudo que eu posso, porque é um bom negócio. Márcia, querida. Um beijo novamente para todos da confraria, um beijo grande para os meus amigos do Facebook também. Obrigada, Fernando, por estar aqui mais uma vez, Samira. Lili, obrigada também. Muito bem. Lili, e o óculos é porque eu estou com uma inflamaçãozinha aqui. Mas olha, o óculos está muito bonito. A Samira está sempre engrandecendo aqui, vocês dois engrandecem isso aqui. Muito obrigado. Olha, uma coisa rapidinho. diga, doutor Silvio. Chegamos aqui, a Lili estava fez uma Você começou a cantar. Acalmou, ficou quietinha. Acalmou. Você viu o poder. Ela está de olho aberto. Ela está apenas no Nirvana canino. Olha só, olha lá. Nirvana canino. É verdade. Com a sua música, com a sua voz. Parabéns. Muito bem. Samira, mais uma vez, obrigado. Mostra esse livro aí. Esse livro está à venda na livraria Saraiva, saraiva.com.br, 50 anos de comunicação de minha autoria. Agora pode me passar. Sabe por que eu pedi para ela mostrar? Porque você sabe, o programa do YouTube, ele é feito com uma câmera, é claro que super potente, porém de celular. E aí você tem que ter de um lado e de outro. E do outro fica ao contrário, as letras, né, ficam ao contrário. Então, desse livro, eu sempre costumo dizer o seguinte, que
Primeiro deixa eu mostrar a minha imagem, porque senão vai ficar meio difícil. Eu sempre costumo dizer o seguinte, esse livro, depois que eu contei a história toda, desde o início, lá quando eu tinha os meus 16 anos e tal, com fotografias, essa coisa toda. Então, não se esqueça de comprar saraiva.com.br. Vai lá e bota Fernando Sérgio ou bota 50 anos de comunicação. Então, digamos assim, um terço do livro são poesias minhas que eu tive a oportunidade de fazer para o rádio. E tive também a oportunidade de fazer para saraus, que era muito comum à época. E essa aqui é interessante, eu queria ler para vocês para finalizar o programa do dia de hoje, que se chama Desiludida. E diz assim: raio de sol frequentado o meu jardim, sonho de flor que desabrocha logo assim, pétala marcante que ouvida os pensamentos meus, tela vivida no interior da minha mente, selva fechada, repleta de vidas vividas e a viver, sonho inacabado, à procura de um sonhador. Desiluda meu eterno otimismo de homem feito, tente apagar a beleza desse meu caminho torto, pise fundo no acelerador de partículas peçonhentas, qual fungo contaminado, o lírio e a pele. Desdenho dos meus amores e sentimentos afins. Finja que pode comigo, que não sou tão importante assim. Para quê? Pura perda de tempo. Não estou mais a buscar aplausos. Sei que sou assim, às vezes triste, às vezes alegre. Humano, enfim, porém esperançoso, aproximando-me cada vez mais dos querubins. Beijo grande, obrigado. Obrigado, amanhã tem mais, se Deus quiser, às 8 horas da manhã. Fiquem com Deus.